Olá, eu sou o psicanalista, educador e escritor Geraldo Peçanha de Almeida. Nossa conversa de hoje é: qual é o melhor método de alfabetização para as crianças? Método fonético, silábico ou psicodinâmico? Vamos juntos! Desde há muito tempo, uma discussão permeia a atividade educativa de crianças, que é: qual o melhor método para alfabetizar a criança? O método fonético, os métodos ligados ao que nós chamamos de métodos globais, construtivistas e por aí vai. É muito importante entender que essa questão nunca foi esgotada, não só no Brasil, como em nenhum outro lugar do mundo. Nos Estados Unidos, há muitas pesquisas sobre essas diferenças dos métodos e estas muitas pesquisas também não evidenciaram uma tentativa de justificar que o método A ou B fosse melhor. O que apontam as pesquisas, na verdade, é que qualquer método de alfabetização pode ser importante para um determinado momento da vida da criança ou para um determinado tipo de aprendizagem da criança. Vamos com calma entender cada ponto dessa minha fala. Primeira situação é que o processo de alfabetização ele acontece a partir da formação do que nós chamamos consciência linguística, que dá origem à oralidade, que dá origem à tentativa espontânea de escrita e que dá origem a uma ampliação de vocabulário. No entanto, qualquer que seja o início do processo de alfabetização, ele vai se cristalizar no momento em que a criança pode fazer uso de um vocabulário muito mais amplo para expressar uma ideia. Repetindo, quando a criança for capaz de fazer uso de um vocabulário muito mais amplo para expressar uma ideia, essa ampliação do vocabulário para produzir uma frase de período simples, composto, um parágrafo ou um texto, é o que nós chamamos de alfabetização, com critérios de crítica, de discernimento, de posicionamento de ideias. Portanto, quando a criança amplia um vocabulário, ela usou uma metodologia para chegar a essa ampliação. Vamos partir do pressuposto que a criança pense na palavra casa. Se a palavra pensada ou o conceito ou o tema gerador é casa, tudo que se relaciona a casa, cozinha, panelas, pessoas, família, brigas, envolvimento, solidariedade, tudo que se relaciona à casa é uma ampliação de vocabulário. Portanto, quando uma criança tem um vocabulário amplo, ela pode também expressar uma ideia ampla, uma escrita ampla ou uma oralidade ampla. Aí vem a resposta ou parcialmente a resposta. Então, se a ampliação do vocabulário é um critério de avaliação da criança estar alfabetizada, como que algumas crianças ampliam o seu vocabulário? Talvez, então, esta resposta responde à importância de um método para a criança. Cada criança tem ampliação de vocabulário a partir de uma metodologia, de um material e de um condutor, de um professor, de um educador. Muitas crianças, sobretudo as que apresentam alguma dificuldade no processo de alfabetização, grifo. Muitas crianças, sobretudo aquelas que apresentam alguma dificuldade ou muitas dificuldades no processo de alfabetização, tendem a ter resultados melhores com os processos fonéticos de alfabetização. Portanto, você que está me assistindo, teste métodos de alfabetização fonéticos e até mesmo silábicos, se é que nós podemos chamar isso de método. Muitos educadores não consideram isso como método, mas teste processos fonéticos ou silábicos com crianças que apresentam dificuldades no processo. Muitas pesquisas no Brasil e fora do Brasil apresentam resultados bastante positivos quando as coisas são direcionadas nessa linha. Ou seja, como eu falei anteriormente, que a ampliação de vocabulário é um dos critérios de alfabetização, imagine que
Se a criança tem a consciência de uma palavra, de um som, portanto um fonético, e a partir daí eu busco a rima, né, ou a aliteração desse som, desse fonético, é mais fácil por aproximação, clara bela, flor bela na janela. Lembram disso? Portanto, a familiaridade que a criança tem com a sonorização de um desses fonemas ou uma dessas famílias silábicas pode fazer ela de fato chegar mais rapidamente ou chegar mais próxima do que nós chamamos ampliação de vocabulário. Clara bela, flor bela na janela, a mais bela e assim sucessivamente. Mas essa condição não é igual para todas as crianças. Portanto, cada criança tem resultados diferentes com métodos diferentes. Há crianças que durante o processo de alfabetização por métodos globais, mais psicodinâmicos, apresentam resultados extraordinariamente bons em comparação com processos fonéticos ou até mesmo silábicos. Portanto, respondo parcialmente à pergunta: qual é o melhor método de alfabetização para uma criança? Não há o melhor método. O método adequado é aquele cuja criança e seu potencial se associa a um método e os materiais e os recursos que esse método apresenta. Sendo assim, famílias, pais, mães e educadores, não tenha medo, não seja muito cristalizado, muito irresponsável nesse critério do tipo, meu filho será educado por esse método e ponto final. Não faça isso. É importante a criança tentar e testar diferentes métodos, desde os globais aos mais construtivistas, aos silábicos ou aos fonéticos, ou a outros métodos que existem pelo Brasil ou pelo mundo. Muitas vezes a criança não apreende por um, mas apreende por outro. É a metodologia do professor, é a condução do professor, é o direcionamento da escola, do grupo que determina o resultado positivo de uma criança. Eu acredito que é chegada a hora de os educadores, as escolas, pararem com essa discussão de que existe um método que é extraordinariamente bom em comparação com o outro. Lembre-se, o mundo inteiro é múltiplo, como dizia o poeta. É na multiplicidade que uma criança se encontra, é na multiplicidade que uma criança se alfabetiza e é com a multiplicidade que a criança pode, de verdade, fazer uma caminhada muito melhor. Mas lembre-se, multiplicidade não significa uma colcha de retalhos dos diferentes métodos. É importante ter uma linha mestra de condução do trabalho de alfabetização, uma vez que a alfabetização é o alicerce, é a base do processo educativo, e uma vez estabelecida uma linha mestra, buscamos metodologias, recursos, materiais para que essa condução, esse alinhamento possa acontecer de maneira mais satisfatória para a criança. Nós seguimos a nossa conversa aqui no canal sobre alfabetização e eu deixo com vocês a mensagem que eu gosto que pensemos sempre: educar é um ato de persistir com delicadeza.